completando hoje 1 ano de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. É exatamente 1 ano, São Paulo vacinava a primeira pessoa contra o coronavírus. Acompanhamos esse momento depois da tão aguardada chegada da vacina. E para saber o que mudou de lá para cá, se é que mudou, como que está o atual cenário, perspectivas também em relação ao controle da doença, a gente conversa agora aqui na Band News FM com a epidemiologista, professora da UFES, Etel Maciel. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Professora, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. E acho que a gente tem 2 datas para celebrar hoje, né, Débora? Hoje a gente está completando aí, celebrando 1 ano do início da vacinação, que já é uma vitória. Chegamos aí a um percentual de próximo de 70% da população completamente vacinada e começamos a vacinação nas crianças. Então, uma dupla celebração para esse momento, né? Muita coisa mudou e algumas coisas parecem bem semelhantes ao ano passado, né, Débora? Ou desde o início da pandemia. A gente já tem esse número grande de vacinados. O mundo hoje, a gente está completando quase 50% de pessoas vacinadas com as 2 doses, então também uma marca importante para o mundo. É claro que a gente tem alguns países que pessoas já tomaram 4ª dose e alguns que as pessoas não tomaram nenhuma dose. Então a gente tem uma desigualdade aí na distribuição da vacina no mundo. Aqui no Brasil, esse início das crianças ainda com poucas doses, Débora, então esse início está parecendo com como a gente começou a vacinação nos adultos no ano passado, em janeiro, nesse mesmo período, né? Exigindo documentação para aquelas crianças que têm comorbidade, da mesma forma que a gente exigiu para os adultos. Isso é sempre uma barreira, principalmente para aqueles que têm mais dificuldade de acessar o serviço de saúde, né? Ainda mais que estamos vendo, né, Débora, uma super lotação no serviço de saúde. Então, conseguir uma consulta para que tenha uma declaração, né, de que a criança tem uma comorbidade que possa ser vacinada é uma missão complexa nesse início de ano no Brasil, né? As unidades de saúde estão muito cheias. E a gente tem aí também, estamos vivendo nesse momento a epidemia de gripe também, né? Então temos a pandemia da Covid-19 com a epidemia de gripe e essa onda iniciando da Ômicron no Brasil, essa variante que é muito transmissível. Eu não sei como é que você está aí com o seu entorno, Débora, sua família, seus conhecidos, mas acho que hoje todo mundo já conhece alguém que está sendo contaminado nessa onda, né, da Ômicron. Sim, e até mais do que no início da pandemia, né, doutora, porque havia aquele cuidado, né, então a gente se surpreendia quando alguém próximo pegava, se assustava, é claro, ainda não tinha a vacina. Hoje, como a senhora bem disse, é comum, né, até eu particularmente tenho percebido muito mais gente pegando o Covid agora do que lá em 2020 ou no comecinho de 2021, né? Isso. A gente também tem mais testes, né, Débora, do que a gente tinha lá no início. Então, muitas pessoas lá no início podem ter se contaminado e a gente também não sabe porque a gente tinha poucos testes. Só fazíamos testes naqueles que estavam mais graves, que precisavam de uma internação ou ir no serviço de saúde porque estavam com dificuldade para respirar. Então, os critérios para testagem no início eram muito restritos. Depois a gente foi ampliando, mas o Brasil, nós nunca tivemos um programa de testagem, né, como nós estamos vendo em outros países. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, a testagem das crianças na escola é 2 vezes por semana. Começou de 2 semanas, depois passou para semanalmente, agora 2 vezes na semana com a onda da Ômicron, que é muito transmissível. Então, aqui nós nunca tivemos um programa de testagem, né? Agora estamos discutindo aí a possibilidade de liberação do autoteste, que também é muito importante, é mais uma ferramenta, né? Mas nós precisamos evoluir aí em ter mais testes. E também, Débora, se dá para eu falar aí, eu não sei quanto tempo eu tenho. Sim, por favor. Nós estamos percebendo também que, com os dados principalmente do Reino Unido,
que a Ômicron, ela tem uma possibilidade de reinfecção, então pessoas que já tiveram Covid por outras variantes, é quase 8 vezes maior do que as variantes anteriores. Então, além dela ser muito transmissível, ela está provocando doença em pessoas que já tinham tido a Covid e também nas pessoas vacinadas, né? Porque ela acaba escapando aí do nosso sistema imunológico pelo conjunto de mutações que essa variante fez. E aí existe uma falsa sensação de segurança, né, doutora, de algumas pessoas que dizem, a Ômicron é menos prejudicial, ela é mais leve. Não é que ela é mais leve, é que você tem pessoas mais vacinadas e a vacina está ajudando a fazer com que os sintomas sejam mais leves, a diminuir a possibilidade de internação, porque quem não tomou vacina e é infectado acaba parando em UTI, acaba parando em hospital. Se a gente for traçar a diferença de cenário, a pandemia continua, acho que quando ela começou lá em 2020, a gente pensava, daqui a um ano já vai estar tudo resolvido, ninguém mais fala sobre isso. Talvez as pessoas não imaginavam que a gente ainda estaria registrando esse número expressivo, né, de contaminações, só que quando a gente olha para mortes e internações de casos graves, talvez essa possa ser a principal comparação, um ano depois de vacina, é um ponto positivo, se é que a gente pode falar nessa palavra, né? Positivo seria se ninguém mais ficasse doente, doutora, mas é um avanço. Mas eu acho que a gente pode dizer que é positivo sim, Débora. Nós temos aí, eu diria assim, é uma vitória da vacina. A gente já previa isso era o que nós esperávamos. Como nós tivemos uma dificuldade de fornecer doses de vacina para o mundo todo, porque o ideal era que em 2021 o mundo todo tivesse sido vacinado. Nós não conseguimos fazer isso. O mundo todo tivesse sido vacinado, mais de 70%, né, da população do mundo. Não conseguimos fazer isso. Com isso, o vírus continua circulando, a gente possibilita com que ele faça mutações toda vez que ele vai sendo transmitido, e aí surgem novas variantes que podem fazer o que está acontecendo agora com a Ômicron, escapar do nosso sistema imunológico. E aí nós temos muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas apresentando, felizmente, por conta da vacina, acho que você pontuou de forma excepcional, assim, a diferença é a vacina. Então nós temos pessoas que estão respondendo com sintomas muito leves, algumas vezes sem nenhum sintoma, inclusive, né? E aí não precisando de ir ao serviço de saúde, pressionando menos o serviço de saúde. O problema, Débora, é que a gente ainda tem no Brasil muitas pessoas que não se vacinaram, pessoas que não voltaram para a segunda dose e pessoas que não tomaram a dose de reforço. Aquelas que não se vacinaram, eu digo assim, muitas pessoas que não se vacinaram, porque a gente tem as crianças também. Só as crianças, 11 anos para menos, né, de 0 a 11 anos, a gente tem aí 13% da população no Brasil. Então, é muita gente sem vacinar. É porque não tinha vacina para elas, né? Mas é um grupo que está desprotegido. A gente tem aquele grupo, um percentual muito pequenininho, que já poderia estar vacinado e não está. Felizmente, no Brasil, é um grupo muito, muito pequeno. Mas nós temos aqueles que não voltaram para a segunda dose. Esse é um grupo maior. E, até o momento, a gente só tem aí, acho que hoje está dando aí um pouco mais de 15%, né, de pessoas que fizeram a terceira dose, a dose de reforço. E a gente já sabe que para Ômicron ter essa dose de reforço em dia é muito importante para a gente ter menos sintomas. Muito bem, quero agradecer demais aqui a participação na programação da Band News FM, da epidemiologista Etel Maciel, sempre trazendo informações válidas aqui, importantes para os nossos ouvintes. Obrigada, viu? Uma boa tarde e até uma próxima. Obrigada, um abraço a todos os ouvintes da Band.